Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem no meio desse caos todo que o país vem enfrentando, né? Nesse domingo temos eleição e para deixar claro aqui de entrada, na direção da poesia, é 13. É democracia primeiro, é vida primeiro, não é partido. Nós estamos numa urgência de sobrevivência. Esse é o fato, né? De sobreviver à violência. Então, por isso, eu declaro aqui e sei que os meus contribuintes também aqui do canal, a Isabelle e o Guilherme, também estão juntos nessa, como a maior parte dos brasileiros e brasileiras. Então, vamos juntos mudar esse Brasil. E é por isso que hoje eu vou tratar de um assunto especial, o poder da palavra, O poder da palavra. Qual é o poder que a palavra, que as palavras possuem? Então é isso. Vem comigo que eu acho que essa reflexão pode agregar não só nesse momento, mas como na vida como um todo. Solta a vinheta, Guilherme. Bom, meu povo, o primeiro ponto a gente pensar é como que a palavra se forma, como que ela se organiza, como que a palavra toma participação nas relações, né? Então a palavra ela surge primeiramente de uma necessidade nossa, né, do ser humano de entender o mundo, porque ela não faz parte desde o princípio da criação, né? Mas em um determinado momento da nossa história, enquanto sociedade, a palavra começa a surgir e vai se organizando com a intenção de entender o mundo, com a intenção de compreender as coisas e nomear as coisas, com a intenção de poder atribuir, né, o sentido às coisas e também poder passar o conhecimento adiante. Mas em conjunto com isso, também ela torna-se um método de dominação, um método de poder a quem sabe utilizar a palavra, a quem sabe aplicar a palavra, seja ela dita ou seja ela escrita. Então, primeiro, a palavra ela surge na nossa própria experiência de mundo, nessas relações que nós temos, com essa intenção de ler e de organizar e reorganizar, né, o sentido das coisas. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é qual é o papel, qual é a função da palavra, né, que a gente tem que entender. Então, primeiro ela surge uma necessidade de compreensão do mundo e qual é, então, a função dela nesse processo de comunicar, de informar, né? Então, ela informa o quê? Ela informa o significado das coisas, né? Ela atribui significados, né? Ela indica o que as coisas são. Ela não é a coisa, mas ela indica, ela aponta para que a gente possa compreender. Então, se eu falo aqui para vocês agora, né? Pôr do sol. Eu estou dizendo, são símbolos, pôr do sol. E vocês vão imaginar o pôr do sol aí na cabeça de vocês, né? Então, a palavra, ela possui esse poder de comunicar. Então, a gente é educado a esses símbolos, né? Onde ela opera onde? No campo, né, simbólico. É onde a palavra opera. Ela opera no campo simbólico. Então a gente é educado a essa palavra falada, a essa palavra escrita, para que a gente possa poder saber utilizar a palavra e utilizar na medida da sua função, que é basicamente comunicar, indicar, isso é uma cadeira, isso é um livro, isso é um carro, né? Agora são tal horas e o outro vai compreender. Então precisa que o outro que está interagindo comigo também tenha conhecimento mínimo da palavra
e do significado que cada palavra possui para que ela possa ler. Exemplo claro é quando a gente não sabe falar uma outra língua e chega uma pessoa para falar conosco e nós não compreendemos porque nossa consciência não está preparada para compreender, para ler aqueles significados. Então eu preciso compreender as categorias, os campos simbólicos aonde que aquela língua opera. Como a língua ela está em constante mudança, porque ela é resultado, da organização social, então a sociedade tem constante mudança, a palavra e os seus significados também estão em constante mudança. E assim vão surgir novas palavras constantemente. Portanto, a função da palavra, a grosso modo, é operar conexões de sentido na consciência pessoal e coletiva. Ela opera, ela age na nossa consciência. Então, nós podemos ler o mundo por essa operação, essa atribuição que a nossa consciência faz sobre as coisas. E para ela fazer isso, ela foi educada. Então, a função basicamente da palavra é comunicar. Mas, novamente, a palavra ela só indica, ela não é a coisa. Qual é o poder da palavra? Nosso terceiro ponto aqui é entender qual é o poder que a palavra tem. A palavra é como uma semente, que quando lançada germina sobre o receptor, aquele que recebe, ou o leitor, uma criação. Que criação? De entendimento sobre determinado assunto. Então eu lanço uma palavra, eu lanço uma semente. Estou falando de modo mais metafórico, mas é basicamente isso. Eu lanço uma semente para que o outro lá cresça nele essa semente, ele compreenda o que eu estou dizendo, que é o que está acontecendo aqui agora. Estou dizendo, você está compreendendo aí o que eu estou colocando na medida das suas condições de entendimento, de compreensão, de formação social, cultural. Ela não estabelece só uma relação. O poder da palavra não é estabelecer só uma relação. Não é só isso. O poder da palavra é possibilitar que a interação que ocorre no campo pessoal, primeiro, ele seja uma relação interpessoal entre o meu interno e o meu externo, para que eu possa compreender o mundo e interagir com o mundo. Entre o campo simbólico e o real, falando de outra forma, entre a minha consciência e a materialidade. Assim, ter consciência de que cada palavra manifestada é um ato de semeadura no mundo, de semeio no mundo, nos possibilita ter mais cuidado ao agir, ao relacionar, a fazer uso de cada palavra. No teatro, a gente aprende muito, para quem não sabe, eu também sou ator, no teatro a gente aprende muito a falar as palavras bem esmiuçadas, bem detalhadas, bem mastigadas, vamos dizer assim. Por quê? Para que a gente possa atribuir o sentido correto de cada palavra. E aí, claro, a gente pode atribuir as intenções que eu quero dar a cada palavra. Vamos lá. Eu posso falar bom dia, como eu posso falar bom dia ou bom dia. Bom dia. Bom dia. Então a gente vai trocando o que? A intenção, não é a palavra. O significado é o mesmo, mas a intenção é uma roupagem que eu dou à palavra, que eu estou emanando, ecoando, semeando no outro. Então a intenção que eu atribuo na palavra é aquilo que eu quero que o outro compreenda, mas com a minha percepção, com o meu sabor, vamos dizer assim. Se fosse uma palavra neutra, seria bom dia. Bom dia. Sem intenção. Quando a gente atribui intenção, essa palavra ela vem mais colorida, vou dizer assim. É quase que as palavras ganhassem cheiros. Facilita na nossa compreensão e facilita entender ainda mais o que o outro está dizendo. Então, portanto, para ir concluindo, a palavra
nós temos que entender que ela possui um poder de dominação, um poder, né, também de compreensão, né, e um poder que opera no mundo atos dos mais diversos possíveis, né, religiosos, políticos, ideológicos, e portanto reúne pessoas em torno de uma determinada ideia, né, pelo poder da palavra. Então temos que ter muito cuidado com o uso da palavra, fazer bom uso da palavra, né? Porque ela é poderosíssima, e fazer uso com consciência, porque se eu estou semeando uma palavra com má intenções, vai voltar na mesma medida, né? Então, falando tudo isso para que a gente possa entender e saber ler o mundo e como o outro que vem na minha direção faz uso da palavra. Então nós estamos aí num momento onde que o país vem, né, infelizmente, de uma divisão que não é de hoje, né? A sociedade, ela vive querendo nos encaixar e colocar em caixas, e essas caixas elas se atritam, né? Mas é difícil quando a gente precisa dizer o óbvio, né? Dizer que é a favor da vida e não da morte, né? Não da morte, porque todos nós vamos morrer, mas da morte injusta, da morte desumana, né? Então, bom, que possamos saber ler, né? E nesse domingo fazer um voto com consciência, né? É isso, um bom fim de semana, muito cuidado com o uso da palavra, com os lugares, porque a coisa está bem delicada, né? E vamos avante para que possamos ter um país onde que a palavra ela seja usada de modo democrático e respeitoso. Um grande abraço a cada um de vocês.